A gente conversa agora com a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Tânia Scofield. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Pois é, Tânia, como a gente já anunciou no início desse bloco, a gente vai falar especificamente desse projeto de reestruturação da Praça Arthur Lago, que foi desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira e que muitas vezes chegam aqui mensagens nos nossos diversos canais de dúvidas, de questionamentos dos ouvintes. Nós decidimos então repassá-los a quem pode de fato explicar. Fale um pouquinho desse projeto, como é que ele está se desenvolvendo, qual foi a necessidade dessa intervenção, os prazos, essas coisas básicas para a gente começar. Tá, James. Eu acho que assim a primeira coisa que eu acho que a gente tem que trazer assim para uma, enfim, até para a própria discussão, para que as pessoas possam entender melhor, é que aquela praça ela veio passando por um processo, vocês conhecem bem, que vocês passam aí diariamente, ela vem passando por um processo de degradação muito grande, né? Inclusive assim, a praça você nem reconhecia como praça, porque eu acho que ela passou a ser uma área de comércio informal, né? E as pessoas, assim, o entorno dessa praça, ou seja, é um entorno residencial, você tem comércio, mas ele é predominantemente residencial, e os moradores dali, daquele entorno, eu diria que eles usavam muito pouca praça. E o que ocorre também em Pernambués é que eu acho que isso é uma das grandes questões, quando você falou aí no início do programa que a praça, enfim, estava aglomerações, muita gente, etc. e tal, é que são poucas as áreas públicas, né, os espaços públicos, para que as pessoas possam se encontrar, possam, enfim, ter lá o lazer mínimo de um fim de tarde, da manhã, enfim. Eu acho que uma das grandes questões de Pernambués são as poucas áreas e os espaços livres e as poucas praças que se tem, por isso a grande aglomeração praticamente é a grande praça do bairro. Mas é uma praça extremamente agradável, porque ela tem uma vegetação, né, árvores densas, frondosas, e é uma praça bem agradável. O que a gente fez agora? A gente, eu diria assim, delimitou o que é o espaço da praça e o que é espaço de comércio, né? Ou seja, para que as pessoas possam usar a praça, né, naquilo que a praça oferece, ou seja, um espaço de lazer, um espaço de encontro, um espaço de convívio, de descanso, tem um parque infantil para as crianças, tem academia, né? E, enfim, é um espaço agradável, bastante agradável, né? E no outro lado, e a gente está fazendo isso, está deixando isso muito delimitado e definido no uso do piso desses dois espaços, ou seja, em cores distintas, o outro lado a gente teria esse comércio, que já tem um comércio ali de longos anos, né? E que os comerciantes também precisam, ou seja, permanecer na área, porque eles têm ali já uma vida, eu diria assim, comercial já estabelecida. Então, eu acho que é isso que nós estamos fazendo. E melhorando, claro, aquele entorno ali da praça, além da praça, além do comércio informal, continuará ali, porque eu acho que foi uma das grandes reclamações dos moradores, que quando se fechou e tapumou a praça para a obra, né, imediatamente não foi feito o que deveria ter sido feito, evidentemente, a mudança do ponto de ônibus. E o ponto de ônibus vai continuar na praça, no mesmo local, claro, em condições bem melhores do que tinha agora, aliás, em condições muito melhores do que existia até agora, com uma cobertura, com uma cobertura do abrigo em condições que, eu diria assim, confortáveis, né? Mas, assim, Fabrício já providenciou a relocação do ônibus temporariamente, né, do ponto de ônibus temporariamente, até que a praça fique totalmente concluída. Muito bem. Tem um ouvinte que quer fazer uma pergunta. Ana Maria. Diga, Ana Maria. Caiu? Não está. Abraão, então, por favor, reforce nossos contatos para caso alguém queira participar da entrevista. Muito bem, muito bem. 35055000 é o telefone. Ouvinte, anote aí o WhatsApp 981553258. Participe. Tânia, falando ainda dessa questão dos ambulantes,
qual é o projeto de fato, assim, porque a gente, para coordenar essa questão, que é muito complicada. A gente sabe que a Salvador é uma cidade de uma fragilidade social muito grande. Exatamente. Né? O trabalho informal é basicamente, sei lá, não sei mensurar percentualmente, mas que é grande parte da economia. E acaba caindo a gestão, isso acaba interferindo evidentemente no plano urbanístico. A gente tem a necessidade do lazer e tudo isso, mas às vezes a coisa da sobrevivência acaba atropelando tudo. Eu sei que o projeto prevê uma quantidade limitada de quiosques e de boxes, evidentemente. Quero saber qual é esse projeto, qual é essa quantidade, como é que está sendo feita essa coordenação para que se atenda a contento o melhor possível o comércio informal do local. James, e ainda tem, assim, a academia agravou a situação, né? A gente sabe o quanto economicamente as pessoas perderam, né? E uma grande parte das pessoas que estão desempregadas, a alternativa que se tinha era ir para o comércio informal, né? Era a alternativa eu diria assim, no momento de sobrevivência. No caso da praça, a gente já tinha ali alguns comerciantes de longos anos, né? Que foram se instalando de qualquer forma, e o que a gente está fazendo hoje é organizar esse espaço dos ambulantes, ou seja, desse comércio informal. Isso com quiosques específicos para cada comerciante. Né? A gente tem o comerciante, aquele que comercializa frutas, comercializa hortaliças, tem um food truck ali, que a gente tem uma área, já uma vaga reservada para que ele não fique dentro da praça. E ao todo, isso foi um dado que foi passado para a gente pela CEMOP, porque quem tem o controle e quem faz a gestão desse comércio informal dos ambulantes é a Secretaria de Ordem Pública. E eles nos passaram 12 ambulantes que permaneceriam na praça. E para eles a gente está fazendo os quiosques bem arrumados, com ponto de água, com ponto de energia, enfim. A gente tira daquele estado mais desorganizado e dá uma dignidade, inclusive, para quem vende e para quem compra, né? Para quem circula no espaço, o cliente. Só para você ter ideia, só de quiosque, a gente está com um custo de 170, enfim, R$170 mil, né? Arredondando. Então, é significativo, porque a gente está criando espaço para eles, criando um espaço digno, um espaço que eu acho que é condizente com o próprio bairro, né? Eu acho que quando a gente faz um projeto desse, a gente busca fazer o melhor, né? A gente busca dar uma outra qualidade, né, aos projetos, ao bairro em si. E eu acho que a gente tratou isso muito bem com os ambulantes, dentro daquilo que a CEMOP nos passou, e eles vão continuar, evidentemente. Aqueles que a CEMOP passou, que disse que eram aqueles que investiam na praça, dentro da praça, né? Porque no entorno, você que passa ali todos os dias, pode verificar que tem outros ambulantes ali no entorno. Oi, Tânia, boa noite. Daniele falando aqui agora. Boa noite, Daniele. No início deste mês, a gente recebeu uma denúncia de ouvinte falando que era uma equipe curta e que passava e passou muitas vezes, os trabalhadores estavam dormindo. A DESAL negou a informação de um ouvinte, disse que a equipe mínima é de 12 pessoas, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura para essa obra, né? A logística mesmo de como obra dessa intervenção na Praça Arthur Lago e qual a previsão aí de finalização. Veja, o projeto é nosso, da Fundação Mário Léo Ferreira, desculpe, e a obra está com a DESAL. É claro que a gente está lá, eu estive lá, inclusive, segunda-feira agora, né? Não, foi a semana passada, foi quinta-feira, estou trocando, hoje ainda é terça. Estive lá na obra, então a gente acompanha a obra, até porque a gente tem uma preocupação de que o projeto, ou de que a obra, ele que execute o projeto na sua integridade, né? Integralidade.
Então, a gente acompanha a obra, os arquitetos, tem 2 arquitetos da Fundação acompanhando a obra, e é claro que eu acho que a gente precisa ter essa agilidade, porque sabemos qual é o transtorno que uma obra, menor que seja, mas dentro de um espaço público, o que ela traz para as pessoas que moram ali ou que trabalham ali naquela área, e eu estava observando isso. Até para atravessar uma rua hoje é mais difícil, porque você tinha, né, as pessoas tinham, eu diria assim, um suporte, né, da praça. Você atravessa uma rua, tem a praça, atravessa a segunda rua. E agora você não tem mais o suporte da praça, você tem que fazer o contorno na praça com os tapumes que não permitem um espaço para o passeio, ou seja, foi tomado o passeio também, porque o passeio está dentro da obra. Então, eu sei que tudo isso é muito difícil para quem mora ali, para quem trabalha, quem vive aquele espaço. Mas, assim, a nossa previsão é que a gente, até outubro, a gente esteja com a praça concluída. Tânia, eu sei que a Fundação tem aí o objetivo de pensar nessas soluções sustentáveis e nessa elaboração de planos para a criação das intervenções, mas muitas vezes a comunidade, os moradores, acabam ficando de fora desses projetos. Às vezes não também, mas reclamam que não atende de fato, né? Não é feito por quem utiliza de fato o aparelho. Como o caso do camelódromo, que depois os vendedores ambulantes não gostaram do resultado final e tiveram muita resistência a utilizar. Enfim, eu queria saber como é que foi a conversa com a comunidade para essas intervenções. Olha, Daniela, esse projeto da praça já é uma coisa mais antiga, né? Ele começou com um TAC da JHSF com o Ministério Público, né? E depois o Ministério Público nos pediu para poder executar essa obra. Na verdade, o que a gente fez? Já existia um projeto, né, que já tinha sido acompanhado, inclusive, pela universidade, né, o projeto com o Ministério Público, Universidade JHSF. O que nós fizemos agora foi uma melhor, diria assim, uma melhor distribuição, né, dos equipamentos na área, e melhoramos o projeto, porque não havia, inclusive, essa delimitação do espaço público para espaço privado. Eu acho que, eu tenho dito aqui, em algumas entrevistas que eu tenho dado, que a gente não faz absolutamente nenhum projeto sem a participação da comunidade. Só para ter uma ideia, amanhã quarta-feira, a gente está discutindo com os moradores da Boca do Rio e de Piatã o projeto de Pituaçu, o projeto da Orla de Pituaçu. Não há nenhum projeto que a gente não discuta com a comunidade, até porque eu sempre me coloco como forasteira no local, no bairro, né? E eu entendo que a gente tem que unir 2 saberes, o saber técnico, que é o nosso, com o saber cotidiano, de quem vive o dia a dia, de quem sabe quais são suas demandas, de quem sabe quais são os seus problemas, de quem sabe quais são, eu diria assim, as soluções até. A gente só dá a gente dá o arcabouço técnico, a gente dá a forma técnica, e é claro, evidentemente, numa concepção mais, eu diria assim, mais estética possível, né? Mas não há possibilidade nenhuma da Fundação fazer um projeto que não seja discutido, por menor que seja, né, que não seja discutido com a comunidade. A gente tem um exemplo aí, Saramandaia, que aí muito próximo, que é uma grande praça que foi discutido com a comunidade cada detalhe. Neste caso, especificamente, a gente recebeu um projeto do Ministério Público, um projeto que já havia sido feito pela JHSF, e a gente fez eu diria assim, a gente deu uma outra... A palavra meio, eu diria assim, um pouco pedante talvez, mas a gente deu uma outra requalificada no projeto para que ele atendesse todas as demandas de uma praça, ou seja, de esporte, de lazer, de convívio, praça para as crianças brincarem, praça para as pessoas de mais idade, enfim, final de tarde, ter um espaço para poder bater um papo, né? E conciliando tudo isso aí com o comércio informal que já existia. Ô, Tânia, para finalizar, eu só quero mudar aqui de local.
Eu estou vendo aqui no site da Fundação Mário Leal Ferreira, isso foi em 11 de junho, da consulta pública do plano do bairro do comércio, que foi prorrogada até o final de junho. Isso foi parte de um projeto para incentivar a moradia lá no bairro, né? A ocupação das edificações, etc. Como é que anda isso? Olha, é o seguinte, nós fizemos uma consulta pública, porque nós já tínhamos feito algumas reuniões, né? Inclusive, sempre, ainda anterior à pandemia, em 2019, tínhamos feito algumas reuniões na Associação Comercial, e com todos os comerciantes da área, porque, como você sabe, o comércio, basicamente, ele praticamente tem muito poucas moradias, e tínhamos discutido o que o comércio, já que a gente tem um plano muito, eu diria, robusto para a requalificação do comércio, discutido com todos eles as demandas, mas a gente entendia que a gente precisava fazer uma discussão maior, e fizemos essa consulta pública. E, por outro lado, veja, a gente não está só no comércio, a gente está integrando também a área do Pilar, né, a comunidade que vive ali no Pilar. Nós já fizemos 3 reuniões com a comunidade do Pilar. Interessante, fizemos a reunião primeiro presencial na igreja do Pilar, e as outras 2 nós fizemos já virtual, e é muito interessante que a comunidade já tem toda essa expertise em fazer essa reunião virtual, e a gente já está fazendo agora o cadastro da comunidade do Pilar. A gente tem um plano grande do programa, um plano de habitação para o comércio. São 3 etapas. A primeira etapa ali da Igreja do Corpo Santo até o plano Inclinado Gonçalves. A segunda etapa do plano Inclinado Gonçalves até a Associação Comercial. E a terceira etapa que a gente entrou, que é o Pilar, né? Então, a gente já está com os projetos, os imóveis já foram identificados, a gente já tem a avaliação de cada imóvel daquele, nós já temos a situação fundiária do imóvel, as dívidas de cada imóvel, já criamos o fundo, que a gente agora, foi a fundação que fez todo o processo de criação do fundo, né, eu diria tecnicamente, e nós vamos passar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e eu acredito, né, e estou trabalhando para isso, que até o final do ano a gente tem o fundo de imobiliário implantado, e aí sim a gente pode começar a trabalhar efetivamente, eu diria assim, a implementar o programa de habitação no comércio, que eu acredito que é a grande solução. Tânia, agora por fim, de fato, várias intervenções, talvez até todas as intervenções urbanas da prefeitura, desde a gestão anterior de ACM Neto, optam por piso intertravado, né, desde a Barra, a Ribeira, o Curuzu, e muitas vezes a gente observa que esse piso se desgasta rapidamente, que há um esburacamento rápido. É o caso aqui do entorno da Praça Arthur Lago. Está prevista a substituição ou a correção do piso atual? Está assim. Agora, só como uma informação mínima, assim, a primeira vez que nós usamos, assim, que foi no início da gestão do prefeito ACM Neto, o piso intertravado foi na Barra. Curuzu foi, inclusive, um projeto que a gente fez 5 reuniões, foi uma discussão muito bacana com a comunidade de Curuzu, e eles pediram que o piso fosse intertravado. E lá é colorido, que são as cores do Ilê, né? Agora, é preciso, aquele piso precisa de uma drenagem, como todo piso, de uma drenagem eficiente, né? Quando ele cede, né, muitas vezes é a questão da drenagem. É muito menos do piso. O piso ele tem uma resistência grande, a gente usa um intertravado de 10 centímetros quando é área de passagem de veículo, então é uma resistência grande. Eu diria que ele é mais resistente do que o próprio asfalto, que o asfalto não resiste à água, mas a questão, se alguns pontos que você vê de algum rebaixamento, é a questão de drenagem. Muito bem, e aqui vai ser substituído então aqui nessa reforma. Sim. Tá bom? Muito obrigado, a gente conversou com Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira. Boa noite, sucesso. Obrigada, Gêmeos, obrigada, Daniela, obrigada a todos vocês.